Olá, eu sou Emilene Silva e trago algumas notícias que foram destaque nesta terça-feira. Após 5 anos de Covid, saiba o que mudou na saúde. A aprovação de Trump cai abaixo da desaprovação pela primeira vez. Ucrânia faz maior ataque com drones à capital russa. Defesa pede que Bolsonaro seja julgado pelo plenário do Supremo. E ainda, a ANAC suspende a operação de Voepés e cita quebra de confiança. Fique até o fim deste vídeo e se informe sobre o que acontece no Brasil e no mundo. E se não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Hoje, 11 de março de 2025, completam 5 anos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19. Especialistas avaliam que, embora tenha havido avanços significativos na saúde, como a agilidade na ciência e a cooperação entre pesquisadores, também ocorreram retrocessos preocupantes. O superintendente de saúde da USP, Paulo Andrade Lotufo, destacou ao Infomoney que a vacinação foi fundamental para controlar a pandemia, com o Brasil registrando a menor taxa de mortalidade desde 2020. No entanto, a nomeação de Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde dos Estados Unidos levantou preocupações sobre o retrocesso no combate ao negacionismo científico. Eduardo Sprins, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ressaltou que a pandemia acelerou os processos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, mas também observou a desmobilização de infraestrutura de saúde após o pico da crise. A telemedicina, segundo o intensivista Jarbas da Silva Mota Júnior, do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba, teve um avanço significativo durante a pandemia, permitindo acesso a cuidados médicos em regiões remotas. Contudo, a luta contra a desinformação, exacerbada por figuras políticas, continua a impactar a confiança pública na ciência. Os especialistas alertam que, apesar dos aprendizados, o desmonte de estruturas de saúde e a falta de conscientização podem comprometer a resposta a futuras crises, como evidenciado pelo surto de dengue no Brasil, que em 2024 registrou mais de 6 milhões de casos. Pela primeira vez desde o início de seu mandato, a aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou abaixo da desaprovação. Os dados publicados nesta segunda-feira, 10 de março, foram compilados pelo estatístico americano Nate Silver, famoso por suas análises de pesquisas eleitorais. O levantamento inclui mais de 200 pesquisas realizadas desde 20 de janeiro. Segundo a análise, a aprovação de Trump está em 47,9%, enquanto sua desaprovação atinge 48,1%. Desde a posse, nunca a desaprovação havia superado a aprovação nas médias das pesquisas. Um estudo do Instituto Ipsos identificou que a economia e o custo de vida são os principais temas que preocupam os norte-americanos. Segundo a pesquisa, 31% dos americanos aprovam como Trump lida com o custo de vida no país, uma queda de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Por outro lado, 54% desaprovam sua gestão nesse aspecto. O levantamento também aponta que as políticas de comércio internacional de Trump são um dos fatores que aumentaram a sua reprovação. Logo nos primeiros dias de seu mandato, Trump anunciou uma série de tarifas sobre importantes parceiros comerciais, o que, segundo economistas, pode aumentar a inflação no país. No entanto, Trump mantém maior apoio em relação a outras políticas, como as de imigração e a redução do funcionalismo público, onde continua sendo popular entre uma parte significativa da população. Na noite desta segunda-feira, 10 de março, Moscou foi alvo do maior ataque com drones da Ucrânia registrado na guerra, segundo o governo russo. O Ministério da Defesa da Rússia informou que 337 drones ucranianos foram interceptados ou destruídos, resultando em pelo menos 2 mortes e 3 feridos, além de danos a edifícios residenciais e um estacionamento na capital. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiev, confirmou as mortes e destacou que 12 pessoas, incluindo 3 crianças, tiveram que deixar suas casas. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou que mais de 60 drones foram abatidos enquanto se aproximavam da cidade, forçando o fechamento temporário de 4 aeroportos. O ataque ocorre em um momento crítico, com negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos retomando em uma reunião na Arábia Saudita. Washington suspendeu recentemente a ajuda militar à Ucrânia, citando a falta de comprometimento de Kiev com o processo de paz. O secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a assistência dependerá da postura da Ucrânia em relação ao cessar-fogo.
Paralelamente, a Rússia conduziu ataques a várias cidades ucranianas, utilizando um míssil balístico e 126 drones contra alvos em Odessa, Sami, Kherson e Donetsk. A Ucrânia informou que conseguiu interceptar 79 drones e um míssil, evitando maiores danos. A tensão se intensifica com a possibilidade de um emissário especial dos Estados Unidos se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin ainda esta semana. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, recorreu da decisão que negou os pedidos para declarar os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Cristiano Zanin, impedidos para julgar a denúncia sobre a trama golpista. No recurso, os advogados de Bolsonaro pedem que o caso seja julgado pelo plenário da Corte, colegiado formado pelos 11 ministros, entre eles André Mendonça e Nunes Marques, nomeados para a Corte durante o governo de Bolsonaro. No mês passado, o pedido para afastar Dino e Zanin do julgamento foi rejeitado pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu que as situações citadas pela defesa de Bolsonaro não são impedimentos legais para a atuação dos ministros. A defesa do ex-presidente alega que Flávio Dino entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro quando ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública nos primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de Zanin, a defesa do ex-presidente diz que antes de chegar à corte, o ministro foi advogado da campanha de Lula e entrou com ações contra a chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. As ações de impedimento foram direcionadas a Flávio Dino e Cristiano Zanin, porque eles fazem parte da primeira turma do Supremo, colegiado que vai julgar a denúncia contra Bolsonaro. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e os outros acusados viram réus e passam a responder a uma acusação penal no STF. A data do julgamento ainda não foi definida. Considerando os trâmites legais, o caso pode ser julgado ainda no primeiro semestre de 2025. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou a suspensão imediata das operações da companhia aérea Voepes a partir desta terça-feira, 11 de março. A decisão foi tomada em caráter cautelar devido à quebra de confiança relacionada a violações nas condições de segurança e a degradação do sistema de gestão da empresa. A Voepes, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela MEP Linhas Aéreas, operava com a frota de 6 aeronaves em 17 destinos. A ANAC informou que a suspensão permanecerá em vigor até que a companhia comprove a correção das não conformidades identificadas. A fiscalização da ANAC foi intensificada após um acidente em agosto de 2024, quando um avião da Voepes caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, resultando na morte de 62 pessoas. Em resposta à suspensão, a Voepes afirmou que demonstrará sua capacidade de atender os padrões de segurança exigidos e que sua frota é aeronavegável e segura. A companhia reconheceu que a suspensão terá impactos significativos para os passageiros e garantiu que todos os afetados serão atendidos conforme as regulamentações da ANAC, podendo solicitar reembolso ou reacomodação em outros voos.